Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos nos comprometer com o reino. E como precisamos? Precisamos ter um comprometimento como o de Paulo. Entendermos o processo de Deus, entendermos sua vontade, nos comprometermos com isso, preocuparmos de fato, sermos instrumento da justiça de Deus e vivermos sua vontade neste mundo. Paulo iria viajar no dia seguinte. Imaginamos que muitas vezes a viagem é como hoje, entramos no ônibus, no avião, podemos apagar? Não, ele iria caminhar. No máximo pegar um navio que iria com certeza balançar e que não tinha nada de confortável. O que ele faz? Ele passa a noite ensinando, pregando. E as pessoas se comprometidas com aquele processo, estando ali acompanhando o ensino, coisas que dificilmente conseguimos ver nos nossos dias, tanto da nossa parte, que ensina, que busca a compreensão e transmitir essa compreensão, existe realmente uma falta de compromisso. E também de quem ouve. Nós precisamos entender que o processo há um comprometimento quando nós compreendemos de fato a nossa realidade e nos colocamos à disposição do Pai, da sua vontade, para sermos expressão dessa vontade no mundo. Porque viver de qualquer maneira o reino de Deus só demonstra que nós não estamos entendendo o que Deus fez por nós, quem éramos de fato e o que Ele fez, nos transformando e nos capacitando. Lá em Atos, a gente vê esse nível, esse grau de comprometimento, lá no capítulo 20, do 7 ao 12, que diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E aí é que vem a parte. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Quantos de nós estamos dispostos a ensinar com esse nível de comprometimento? Quantos de nós estamos realmente comprometidos em transmitir o que aprendemos acerca do reino de Deus e nos empenharmos nisso? Paulo passou a noite inteira ensinando, sabendo que no dia seguinte teria uma longa jornada de caminhada. A gente precisa entender estas coisas, precisamos compreender que devemos viver plenamente a vontade de Deus, comprometidos plenamente com o seu querer. Paulo estava, Paulo era, Paulo vivia esse compromisso, tanto que ele se declarava prisioneiro do Senhor. Prisioneiro por causa da vontade do Pai, por causa do seu querer, por causa da sua obra, aquilo que o Pai tinha realizado em seu favor. Ele sabia que era miserável e que não alcançaria nunca o que Deus tinha lhe oferecido por sua graça. Nós compreendemos, pois precisamos entender e compreender o que recebemos de Deus, a graça imerecida, o amor sem limite, ao ponto de ofertar, ao ponto de esvaziar de si mesmo, como Cristo fez em nosso favor, para que nós, não merecendo e pecadores que somos, fosse morto
em nosso favor para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai e com sua vida. Mas mais do que isso, Ele nos dá um novo coração, faz de nós uma nova criatura, faz de nós a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, e nos dá da mente de Cristo. Para que a gente viva neste mundo como filho, precisamos entender, aceitar isto por fé e nos comprometermos com o processo de Deus de revelarmos essa vida ao mundo. E só revelamos a vida eterna quando nós nos comprometemos em conhecer o Pai, conhecer da sua vontade e nos empenharmos para que Ele seja visto em nós e através de nós, para que as nossas vidas glorifiquem o seu nome e nos empenharmos para que o corpo cresça, amadureça, porque compreendemos que a expressão da vida de Deus se dá por meio das relações, do amadurecimento do corpo, para que o corpo viva plenamente a vontade de Deus. Que a gente entenda, compreenda esta vontade e nos submetamos a essa vontade, sendo instrumento e expressão para a glória de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade do Pai, como instrumento da sua justiça, como uma maneira de revelar o Pai ao mundo. Que a gente possa nos comprometer como Paulo e viver uma vida intensamente do reino de Deus neste mundo, revelando e ensinando acerca desse reino, completamente comprometidos, expressando plenamente a vida de Deus. Que a gente entenda e nos submetamos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.